fica disponível depois, todos os inscritos recebem o link por e-mail, junto com, né, com o link dos certificados também, das pessoas que se inscreveram, e que participação na gravação, você concorda com a divulgação, né, a veiculação da sua imagem, sem que isso gere custos posteriores, né? Então, a gente normalmente avisa no começo da gravação, que para a gente não ter que pegar o termo individual de todo mundo, né? Que essa gravação, ao participar da gravação, você concorda com a sessão da sua imagem. Se você não concordar, a partir de agora, você pode deixar a sessão e não participar da gravação. Nosso encontro, nas nossas conversas temáticas, né, de hoje, a gente tem a participação da Mila Chiovato, que é a coordenadora do educativo da Pinacoteca, que gentilmente concordou em nos prestigiar, né, com a sua presença. Selma e eu agradecemos bastante, né? Lembrando que essa conversa faz parte de um programa de conversas que ainda está em construção. Ele surgiu pós-pandemia, com as necessidades da gente de poder estreitar os laços. A minha disciplina, em especial, teria uma visita técnica à Pinacoteca, já tinha sido acordada com Mila, uma visita técnica à Pinacoteca que não pôde acontecer, os alunos não puderam comparecer, né? Quer dizer, ninguém pôde comparecer a lugar nenhum, tá? E aí a gente está ainda construindo esse programa de conversas, né? Os nossos convidados vêm aqui conversar com a gente, bater um papo com a gente, totalmente liberados de obrigações no sentido de vamos fazer dessa ou daquela maneira. É uma coisa em construção. E é nesse modelo em construção que a gente recebe a Mila aqui com a gente e que a gente pede que todos os participantes mantenham áudio e vídeo fechados durante a fala, porque isso cria algumas instabilidades. As maritacas aqui do meu condomínio não concordam muito com manter o áudio desligado. Eu mantenho o meu, daqui a pouco as maritacas param de se intrometer. Mas a gente pede para manter fechado, porque aí evita instabilidades, tá? Mila, é toda sua. Oi, gente, tudo bom? Obrigada por estar aqui, prestigiando o encontro, interrompendo aí as atividades para falar um pouquinho daquilo que a gente se dedica a vida inteira. Para quem não me conhece, eu sou a Mila Chiovato, eu coordeno há 18 anos o Núcleo Educativo da Pinacoteca. A gente brinca que é talvez o mais longevo núcleo de ação educativa organizado nos museus. Isso dá um índice muito preocupante do que os museus pensam e lidam em relação à educação. Mais recentemente, tomando como parâmetro 2 índices bem grandes, o primeiro, a proposta do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, que é um conselho, que é uma instituição formada por profissionais de museu, propôs em 2016 refazer, né, repropor a definição de museus, que é uma definição que, na verdade, é utilizada em políticas públicas ao redor do mundo, né? Então, a definição que eles lançam como é um organismo ligado à Unesco, é uma definição que é utilizado como parâmetro para políticas públicas na área de cultura no mundo inteiro. E nesta proposta da última versão, a palavra educação e a palavra educação como função do museu foi retirada da definição, o que nos causa terror, pavor, e eu tenho escrito vários textos a respeito disso, e publicado, inclusive enviado aí para, enfim, organismos que podem lutar pela permanência na verdade, de uma coisa tão óbvia que é a educação como função última do museu. Mas parece que a obviedade, a gente está em tempos em que a obviedade tem que ser explicada, né? Então, estamos lá explicando. E o outro parâmetro que eu queria trazer, para deixar claro um pouco a partir de que ponto a gente vai falar e por que eu estou falando muito de que 18 anos é muito para uma área educativa, é que com o advento da pandemia e o fechamento das instituições culturais,
as primeiras equipes que foram desligadas dos museus foram os educadores, né? Então, são dois fatos recentes que nos preocupam profundamente, porque implicam não apenas numa exposição da fragilidade da profissionalização desse fazer, mas também implica em deixar evidente o que as instituições internacionais, nacionais e as instituições interna e externamente pensam desse núcleo, né, dessa área, e como eles lidam com ela. Então, é bastante preocupante, eu queria deixar isso aqui. Não foi um fenômeno nacional só, Mila? Não foi. O MoMA demitiu, assim, eu tenho listas e listas de... que é muito longo o processo, não dá para explicar, mas assim, cartas de desagravo internacional, que a gente assinou todas, as manifestações de repúdio dos próprios educadores. No Brasil, ainda foi menor o impacto do que em algumas regiões internacionais. Isso é extremamente preocupante, né? Então, se a gente... Ontem eu estava comentando com vocês que eu estava fazendo uma live para a Unirio, e a gente comentou sobre isso, né? Exatamente essa questão. A gente, com a publicação da PNEM, que é a Política Nacional de Educação Museal, que não é uma lei, mas é uma diretriz para a futura criação de uma legislação, por incrível que pareça, a gente está muito mais adiantado que muitos países. O que é algo muito complexo. É assombroso. Né? É assombroso. De certa maneira, mas é algo assombroso, realmente. É algo assombroso, e assim, eu, como fui presidente do SEC e circulei muito internacionalmente, deu para perceber que existe uma confusão muito grande, uma percepção muito equivocada de jovens que começam a criar coletivos para prestar serviço de educação em museus, achando que esta é a condução correta, estar externo ao campo do museu é a melhor situação possível em função de uma pseudo-liberdade de interpretação. E eu queria morrer, né, porque eu falava assim, queridos, não, a gente tem que fazer parte do corpo da instituição e pensar a instituição conjuntamente, não é de fora chegando depois. Então, assim, são muitas camadas de negociação que a gente tem que enfrentar, mas como o nosso assunto não é esse, eu só queria trazer esses dois parâmetros para que a gente tivesse um pouco de clareza de que aquilo que a gente vai falar aqui é um pouco a exceção do caso, não é a regra, né? Já que a gente está há 18 anos aí na batalha. Então, o que eu vou propor é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação um pouco estrutural, depois eu faço o que eu chamo da minha propaganda, né, os programas que a gente desenvolve, e aí abro para questões que vocês tiverem, e eu tomei a liberdade de trazer também alguns documentos, enfim, para vocês verem a que relação a gente está submetido em termos de gestão institucional, tá? Então, eu vou ver aqui, espera que agora eu estou até perdida. O quadradinho com a seta para cima, você abre as opções. Pode deixar. Tá. Que as minhas opções é que estavam escondidas. Então, vamos lá. Ok. Deu? Está aparecendo aí? Está na tela. Está aparecendo. Tá? Ótimo. Então, a partir desse momento, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a apresentação só, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, corta a minha fala, né? Sim, nós vemos você bem e vemos, quer dizer, como administradora, eu vejo a tela e vejo você. E ótimo. Quem quiser fazer pergunta, coloque no chat, a Rafa está acompanhando, ela passa para mim se houver uma necessidade mais iminente de falar. Tá bom, tá ótimo. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca. A gente tem este mesmo nome desde 2002.
a gente decidiu ter esse nome por uma função conceitual, por uma questão conceitual. Ele é um núcleo porque ele resume algumas coisas, e ele é de ação porque ele, né, extravasa algumas coisas. Então, ao mesmo tempo que se recolhe, ao mesmo tempo que se difunde. A Pinacoteca tem mais de 100 anos, né? Então, assim, a gente não é o primeiro núcleo educativo que tem lá, é óbvio que existiram outras coisas antes. Então, eu costumo dizer que, sob a atual coordenação, este modelo de gestão para este núcleo foi inaugurado em 2002, quando o Marcelo Matos Araújo, que atualmente é o presidente do Moreira Salles, era o diretor-geral da Pinacoteca. Antes dessa construção, existiram períodos maravilhosos de educação na Pinacoteca, que deixaram muita saudade, muita memória no público. Talvez a que mais se lembre, que mais seja resgatada pelo público, são as ações desenvolvidas na década de 80 e 90, quando o coordenador era o Paulo Portela, que depois atuou no MASP, com um belíssimo projeto. Então, são momentos, digamos, de diferentes formas de gestão. A gente está num momento de profissionalização dos museus, né? Principalmente em São Paulo. O Rio de Janeiro ainda não entrou nesse roldão, mas está seguindo a lógica dessa profissionalização, e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Quando a gente foi chamada para coordenar esse núcleo, a primeira ação que a gente fez foi uma pesquisa de público. Por que eu estou trazendo isso e por que eu acho que isso é fundamental? Porque, como coordenação, ou como educador, enfim, a gente é cheio de ideia, né? Cheio de ideia, quer uma maravilha, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas, antes de tudo, a coordenação e a gestão, o processo de gestão também tem que ser dialógico. A gente tem que perguntar para as pessoas o que elas querem, não fazer o que dá na nossa cabeça, né? Porque é minimamente escutar o educando, né? É a mesma coisa que você dar uma aula ignorando os alunos, não existe, né? Ou não deveria existir, pelo menos, né? Então, a gente tem que ouvir um pouco dessa perspectiva. E essa pesquisa, ela foi focada em duas frentes. A primeira, que a gente buscou entender o perfil de público que frequentava a Pinacoteca, por que frequentava e o que gostaria de ter, e, por outro lado, evidenciar quem não frequentava a Pinacoteca e criar algumas hipóteses para essa não frequência, né? Então, essa primeira pesquisa evidenciou coisas que a gente intuitivamente e pelo comparativo de pesquisas internacionais também já sabia. A frequência a um museu é uma faixa socioeconômica de média a alta, com alta escolaridade. Então, a escolaridade puxa esse fio dos visitantes para cima, né? Quem frequenta, naquela ocasião, frequentava um museu, o que gostaria de ter eram cursos de história da arte, uma coisa bem tradicional, bem objetiva, quase banal no entender de como a gente entende educação. A gente fez alguns cursos, fez 2 anos de cursos de história da arte, bem cronológica, e depois a gente passou essa tarefa para o núcleo de curadoria, porque a gente entendeu que eles tinham muito mais a cara disso, né? Eles estavam muito mais afeitos a essa demanda, que é uma demanda por uma formação específica, do que a educação nos modelos que a gente acredita e na metodologia que a gente acredita, que a gente vai passar lá adiante, vai falar sobre isso. Então, desses resultados, a gente buscou uma frequência, né, que quem frequentava era um público de média alta poder aquisitivo, alta escolaridade, ligeiramente mais feminino, que é um resultado muito padrão para museus ao longo do mundo inteiro, né? Assim, o mundo inteiro tem esse resultado meio padrão.
O que para nós foi interessante perceber, e acho que muito definidor da nossa tarefa, é que quem não frequentava era um público muito potencial, era um público, na verdade, com o qual a gente gostaria de lidar, né? Então, assim, os nossos desejos, que a gente chegou lá cheia de vontadinha de fazer, encontrou ressonância na pesquisa, né? E aí a gente criou, a partir dessa perspectiva de quem não frequentava, algumas hipóteses de trabalho que foram se desenvolvendo no que hoje a gente chama de programas, que a gente vai apresentar lá mais para frente. Um exemplo, quem conhece a Pinacoteca sabe que a gente é uma ilha no meio de uma região muito complexa, ao lado da Cracolândia, do lado do Parque da Luz, que é o ponto de prostituição mais antigo da cidade de São Paulo, na frente da Estação da Luz. Então, a gente tem uma passagem, né, um trânsito de população gigantesco, que não acede ao museu, que não se vê ali convidado a frequentar, nem essa população de entorno a gente também vê representada no museu, né? Então, a nossa primeira imagem que a gente tira dessa pesquisa é de uma ilha de prosperidade no meio do caos, né? E como fazer para tornar essa distinção mais permeável, menos definitiva, né? Então, essa foi a nossa escolha, e a partir dessa pesquisa, a gente definiu quais seriam os nossos objetivos gerais, que continuam até hoje, né? São objetivos bastante, digamos, a gente quer muita coisa, né? Assim, audaciosos, assim, mas a tentativa de conseguir um pouquinho por cada vez. Então, os objetivos são desenvolver ações educativas a partir das obras do acervo e das apresentadas em exposições temporárias, promover a qualidade da experiência do público no contato com as obras, garantir a ampla acessibilidade ao museu e incluir e transformar em frequentes públicos habitualmente não frequentadores. Cada uma dessas palavras é um conceito para a gente, tá? Eu não vou me alongar muito para apresentar isso para vocês, mas, assim, o que é uma ação educativa? O que é uma obra do acervo? O que é qualidade? O que é experiência? O que é o público? O que é contato? Enfim, cada uma dessas coisas, para nós, é um conceito. E é de uma profundidade bastante grande, mas não cabe aqui nessa apresentação a gente falar. Então, a tentativa vai ser, depois, se vocês quiserem, a gente conversar a mais. Deixa eu só marcar o tempo aqui para não me perder também, né? Eu queria fazer um breve histórico de gestão, porque acho que tem a ver com a disciplina que vocês estão cursando, e acho que é do interesse de vocês saber isso. Então, a instituição tem mais de 100 anos, ela foi fundada oficialmente em 1905, ela fazia parte do Liceu de Artes e Ofícios, depois foi desmembrada. Então, em 2005, a gente comemorou 100 anos, então a gente já está com 115 anos, e ela foi gerida diretamente, né, ela foi uma instituição direta do Estado até 2005, né, quando ela, até 2006, se eu não me engano, essa data está errada, quando ela passou a ser gerida por uma organização social, uma OS. Eu trabalhei, então, antes de uma gestão de OS, durante o momento de implantação da gestão OS, e agora, posteriormente, a implantação da gestão OS. Então, eu tenho todas as experiências possíveis e imagináveis nesses modelos todos. O que é uma OS? No campo do direito do Brasil, a organização social é um tipo de associação privada com personalidade jurídica, então é uma associação privada jurídica sem fins lucrativos, que vai receber uma subvenção do Estado para prestar serviços que são considerados de interesse público.
como, por exemplo, a saúde, muitas da saúde pública é gerido pela OS. A expressão organização social designa um título de qualificação que é outorgado a uma entidade privada, para que ela esteja apta a receber determinados benefícios do poder público, por exemplo, como dotação orçamentária, isenção fiscal ou subvenção direta para a realização dos seus fins. O que significa isso? Atualmente, a Pinacoteca é gerida por uma instituição privada sem fins lucrativos. Todo o acervo, todos os quadros, esculturas, técnica mista, os edifícios, todo o patrimônio dos edifícios, nós temos hoje 2 edifícios e 3 instituições, elas são todas geridas por uma entidade privada que gere patrimônio público. A primeira vez que eu ouvi que isso ia acontecer, eu fiquei de cabelo em pé. Fiquei com muito medo, fiquei muito receosa, porque, mais uma vez, e nesse país a gente tem exemplos históricos muito complexos, de uma confusão político-pública. No final, eu aprendi, depois de 15 anos de atuação no modelo OS, eu aprendi que depende da OS, né? Depende da OS para que a gestão seja infinitamente melhor e mais possível do que a gestão direta. Essa construção do direito, né, o direito construiu esse tipo de organização para dar jeito, tanto na saúde quanto na cultura, que naquela ocasião, em 2005, 2006, estava uma bagunça, porque a ligação direta com o Estado causava um problema, só tinha funcionário público, os funcionários públicos se aposentando, não abre mais concurso, então as instituições vão decaindo, vocês conhecem essa história muito melhor do que eu, então a gente tinha uma urgência em dar uma solução viável para a gestão desses patrimônios. Foi nesse roldão que surgiram essas 2 tipologias, digamos, de organização, a organização social e a OCIP, a OS e a OCIP, né? Queria também falar um pouco de que forma de captação de recurso e relação financeira a instituição tem para a execução das ações que a gente acorda com o Estado. Então, a primeira coisa, para que hoje em dia a nossa OS, que se chama APAC, possa gerir a Pinacoteca, celebrado um contrato de gestão. Esse contrato de gestão tem de 4 a 5 anos, dependendo do gestor do Estado que esteja ali, né? E tem não vou dizer quantas mil cláusulas tem, mas explicando item a item o que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer com o dinheiro do Estado e o que a gente vai fazer com o dinheiro que não é do Estado. Hoje em dia, o dinheiro do Estado paga água, luz e parte coisas básicas do museu e parte dos salários dos funcionários. É isso. Então, não tem verba pública direta para, por exemplo, uma exposição, ou um catálogo, ou nada dessas coisas, né? Tudo isso se faz por projetos, então não estão aí nesse primeiro item, nesse repasse direto do Estado de São Paulo, não estão exposições, por exemplo, né? Para fazer qualquer outro projeto, a gente tem outras formas de viabilizar com recursos. A mais conhecida delas é a captação de recursos via projetos aprovados em lei de incentivo. Então, vamos lá. A APAC, para ser a gestora da Pinacoteca, ela tem que se qualificar, que a gente chama de qualificação. Ela tem que comprovar que ela é passível não só de confiança jurídica, administrativa, mas também de gerir o patrimônio do Estado do jeito que o Estado quer que seja gerido.
Então, é uma série de, não só de documentação, mas de relatórios e dos currículos dos trabalhadores, e é um lastro de verificação bastante amplo, né? Então, fazem lá visitas, a gente apresenta o que está fazendo, para que a gente possa ser qualificado para assumir essa gestão. Feito isso, a gente faz projetos ano a ano, e envia para os organismos que vão aprovar esses projetos para se captar recurso. Por exemplo, a Lei Rouanet. Lei Rouanet vocês devem conhecer, é uma lei bastante discutida, bastante mal compreendida, bastante criticada. A Lei Rouanet não dá dinheiro, atenção, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém, ela dá um selo de que, olha, esse projeto vale a pena ser feito. E aí, cara, sai correndo atrás de empresas para que as empresas paguem esse projeto via isenção de imposto ou redução de imposto. A mesma coisa em nível de estado, que se chama PROAC, a mesma coisa em nível de município, que se chama PROMAC. Então, são formas de que você apresenta um projeto e eles autorizam você a captar ou não recurso, tá? Eles não dão recurso. Outra forma de relação de recursos ou relações financeiras é a doação via pessoa física. Normalmente, a maior parte das pessoas usa isso para campo da saúde, né, mas existe também para o campo da cultura. Você pode doar seu ICMS ou fazer uma doação direta. Você tem muita grana e dá um dinheiro para a Pinacoteca. Pensa que é raro? Não, não é raro. É algo até bastante comum, graças a Deus. Você pode fazer uma doação pessoa jurídica. Você é uma empresa e você acredita que nos projetos que a Pinacoteca está fazendo e você pode dar uma grana sem incentivo fiscal. Isso já é bastante mais raro, porque a empresa quer sempre ganhar alguma coisa em troca. Além disso, outras formas de relação financeira para execução das ações. Associação de amigos e programa de amigos. Então, assim, se você se associa individualmente, você tem, sei lá, quantas entradas por ano, você pode participar das aberturas da exposição, você ganha um catálogo, sei lá o quê. E os programas de amigo. Então, eu vou comprar, por exemplo, para os meus... Sou um banco e quero comprar para os meus clientes especiais um programa, um pacote de facilidades e benesses do museu. Um programa de amigos, com formas de relações financeiras. A Pinacoteca tem um programa muito interessante, que é um grupo de pessoas de muita alta nível socioeconômico que foram convidados a participar de um grupo especial, fechado, que além de ter lá, por exemplo, uma visita com o curador na abertura da exposição dos Gêmeos, por exemplo, que é a nossa próxima exposição, eles domam recursos para aquisição de obras contemporâneas, são os patronos de obras contemporâneas. Então, as últimas obras contemporâneas que a Pinacoteca adquiriu, a grande, esmagadora maioria delas, foi via doação de recursos diretos de pessoas que estão interessadas em fazer o acervo do Estado crescer em arte contemporânea, né? Outra forma de negociação, que não é financeira, mas também tem aí a sua relevância e é interessante, é a doação privada de obras. Então, eu sou um grande colecionador e eu tenho, sei lá, um corpo de obras interessantíssimo de artista X, gosto de colecionar, mas não cabe mais na minha casa, ou, sei lá, não estou mais me dedicando mais a esse artista, vou fazer um processo de doação para a Pinacoteca. Pode, só que as etapas para que isso aconteça são gigantescas e a Pinacoteca tem que aceitar. O que significa isso? Existem critérios muito bem delineados para aceitar ou não cada obra. Não é assim, tá velho aqui em casa, vou doar para a Pinacoteca. Não é isso, porque não vai entrar.
Então, é um presente que a gente ganha, mas a gente pode recusar. E aí tem empréstimos e comodatos, que são outras formas de relação. Empréstimo é assim, por exemplo, vou ter agora a exposição dos Gêmeos e grande parte das obras é de coleção privada. Então, a gente faz uma série de documentações, revisões das obras, seguros de transporte, seguros de abertura das caixas, métodos de embalagem, para que essas obras possam ser deslocadas da casa do colecionador até o corpo do museu. E uma vez expostas no museu, elas estejam seguras, qualificadas, sempre conservadas, até serem devolvidas, né? Este é um empréstimo. Já um comodato, normalmente se faz com coleções de um porte maior, né? Então, a gente tem atualmente, acho que uns 5 ou 6 comodatos, se não me engano, e são empréstimos de longa duração, sem fim, né? Quer dizer, eles são renovados de ano a ano, ou de 2 em 2 anos, é uma documentação muito extensa, e eu vou dar um exemplo, a gente tem um comodato com a coleção Roger Wright. Roger Wright foi era um estrangeiro que morava aqui no Brasil, fez uma coleção gigantesca de obras, principalmente focada, brasileiras, né, principalmente da década de 50 e 60, assim, geniais as obras que ele comprava, ele teve o cuidado de, nessas obras, nessas aquisições, inclusive, construir na casa dele um espaço específico para a montagem dessas obras. Lastimavelmente, no início dos anos 2000, não, um pouquinho depois, ele e a família estavam voltando de um churrasco, de uma praia, enfim, o helicóptero caiu e morreram todos. Essa gigantesca coleção ficou ao cargo do irmão dele, que mora em outro país, e que fundou uma espécie de instituto para, de alguma maneira, resguardar esse patrimônio, né? E esse patrimônio está em comodato com a Pinacoteca, ou seja, ele está emprestado, ele é privado, ele está emprestado à Pinacoteca. Na Pinacoteca, ele supre uma lacuna da própria coleção do governo, né, que a gente não tem muitas obras desta época, então tem uma galeria que exibe esta coleção, ou parte dessa coleção, e as obras são restauradas, cuidadas, limpas, tramitadas em termos documentais, para que o patrimônio, tanto privado, seja preservado, quanto o público possa ver, senão ninguém ia poder ver essas obras. Então, são formas aí de relações. Mila, Oi? Durante a apresentação, surgiram algumas dúvidas aqui. Como se faz doação via ICMS, pessoa física, né? Foi uma questão que foi colocada. E se os editais do Banco do Brasil e Itaú Cultural também são via as leis de incentivo. Eu acredito que, não sei se você sabe, né, que você é da Pinacoteca, não do Itaú, nem do Banco do Brasil, mas não, de repente você sabe dizer para a gente. Não, então, eu não sei se eu entendi a segunda. Bom, a primeira pergunta é assim, quando o recolhimento tanto do imposto de renda quanto do ICMS, eles têm uma possibilidade de você colocar o seu CPF ou não nessas notas. Eu não sei todos os detalhes, tá? Porque existe uma área que só cuida disso. Mas você pode fazer a gestão disso, por exemplo, não tem aqueles cubinhos do GRAAC que você coloca lá a sua notinha, sem o seu CPF. Por quê? Porque aquelas notinhas vão reverter ICMS para o GRAAC, porque eles vão colocar o seu CNPJ lá, né? Então, é esse tipo de negociação. Então, são maneiras de contribuir sem dinheiro vivo, né? São impostos que são revertidos para benefício público, tá? Depois, se vocês tiverem interesse... Paulo, no programa do Nota Fiscal Paulista, tem a opção para quem quer doar também.
No site da Pinacoteca tem lá todas as formas de associação que vocês podem querer e se aprofundar, e vai ter alguém que responda com mais propriedade do que eu. A segunda pergunta é, por exemplo, o edital do Banco do Brasil, o edital do Itaú Cultural, eles são bancos, né? Eles têm recursos próprios, tá? Eu vou ver se eu entendi a pergunta. Se ao fazer, por exemplo, uma dotação via edital, se eles têm isenção de imposto, acredito que sim, tá? O fato de eles terem, por exemplo, uma instituição cultural já é um quesito para a reversão em imposto, um incentivo, né? Mas é muito comum que esse tipo de instituição não se inscreva em Lei Rouanet, por exemplo, né? Porque eles têm outro caminho de isenção de incentivo fiscal, né? Então, eles fazem um edital. Um edital, eles dão o dinheiro para um determinado projeto, mas eles estão se beneficiando pela isenção, ou pela redução dos valores de imposto. Não sei se era essa a pergunta, acho que sim. Acredito que sim. Tá. Sim, a pessoa respondeu no chat que sim, atendeu. Ok. Obrigada. Imagina. Aí, vamos lá. Então, aqui eu trouxe um organograma da Pinacoteca hoje, né? Então, a gente tem lá o diretor-geral, que atualmente é o Johann Voss, que é um alemão, curador de formação, foi curador de Inhotim, foi curador da Bienal, foi curador da Serpentine Gallery, enfim, vários museus na Alemanha, mas mora aqui há muito tempo, enfim, ele é o nosso diretor-geral. Veja que ele, como formação, como background, ele é curador, então ele entende, não necessariamente do museu, ele entende da obra de arte, né? Poderia ser um museu de ciências, por exemplo, né? Por isso uma figura como um museólogo, por exemplo, que independe de que natureza seja um museu. O que ele estuda é a instituição museu, né? Então, é uma diferença. Abaixo do diretor-geral, a gente tem um diretor administrativo e financeiro, que cuida prioritariamente das áreas que a gente chama áreas meio, né? Que são aquelas áreas que na verdade estão dispersas em todas as ações, mas que dão estrutura para que todas as ações aconteçam. Então, por exemplo, recursos humanos, infraestrutura. Infraestrutura é assim, preciso de uma mesa no terceiro andar, isso é infraestrutura. Ou precisa limpar a clarabóia que tem 20 metros de altura no prédio da Luz, entende? Tudo isso é infraestrutura. Informática, né, financeiro, o trâmite financeiro, ele é bastante complexo, exatamente por ser a gestão de uma instituição privada, de parte do patrimônio que é público, o número de auditorias, o número de verificações, o número de declarações que a gente precisa para fazer para cada contratação, para cada ação, é exaustivo, e eu digo exaustivo com todas as letras, né? Coordenação de segurança e analista de planejamento. Debaixo do outro eixo tem o diretor das relações institucionais. Esse núcleo, além de estar supervisionando a comunicação, que é toda a parte de extroversão da Pinacoteca, o site, as relações com a imprensa, por exemplo, essa direção ainda tem, sob sua responsabilidade, as questões de marketing, a loja da Pinacoteca, que é também uma das formas de gerar recurso, e as lógicas de captação que a gente acabou de falar. Então, relacionamento com clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, os patronos, as doações diretas. Então, tudo isso, existe uma área que cuida dessa relação, tá?
E abaixo, diretamente do diretor-geral, que é quem tem a última palavra em tudo, então se tem alguma questão que está entre os entre os 3 diretores, quem decide ao final é o diretor-geral, está uma área que a gente chama de área técnica. Essa área é técnica porque na verdade, a que constrói o conhecimento específico daquele museu. Então, estão aqui pesquisa e curadoria, conservação e restauro, acervo museológico, biblioteca e centro de documentação e memória, projetos culturais, ação educativa. Então, são os núcleos, digamos, que produzem o que é o museu, enquanto os meios organizam essas estruturas para que a gente produza, e as relações institucionais captam recurso para essa produção e difundem essa produção. Então, é um pouco assim que o museu se organiza. Não sei se tem alguma pergunta quanto a isso, normalmente não tem. Agora, o que eu vou mostrar é a organização do meu núcleo. Fiz um desenho bem bonito, bem colorido, ó, para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero comentar, que eu acho importante vocês saberem, é que quem aparece aqui em verde, né, em corzinha verde, são contratos contratados da APAC via CLT, carteira assinada, 13º, fundo de garantia, férias, plano saúde, ticket de alimentação, né? Então, assim, pacote completo. Por que eu estou grifando isso? Porque isso é uma organização empresarial, Mila? É a APAC, é a OS, é a OS que nos contrata. Ah, tá. Então, é a organização que a OS responde ao Ministério do Trabalho, normalmente como qualquer outra organização social. Como qualquer outra organização. Então, por exemplo, neste momento de crise de pandemia, a gente fez uso da lei, o museu fez uso da lei de redução de carga horária e salários, por exemplo. Porque eles são uma instituição que tem status jurídico. Então, tem CNPJ, senão não viabiliza a compra, por exemplo, né? Então, ele é uma instituição jurídica, tá? Então, todos esses verdinhos são contratados da APAC. Ninguém nunca vai falar que você é contratado da APAC, porque a gente é funcionário da Pinacoteca, mas, de verdade, nós somos contratados da APAC, tá? Que é a Associação Pinacoteca Arte e Cultura. Então, os verdinhos somos nós. E eu estou falando disso porque no campo da educação isso é muito raro. É muito, muito, muito raro que se tenha uma equipe, primeiro, tão grande, segundo, que todo mundo seja contratado por longo termo, né? Normalmente se contrata por projeto e é uma contratação muito pouco profissional, né? Então, a gente tem tentado, desde 2006, mudar esse panorama, é muito difícil, mas a gente tem uma equipe bastante estável, graças a Deus. Os roxinhos que estão aí nesse gráfico são pessoas que são contratadas também via CLT, mas por ano, por projeto. Então, eu escrevo um projeto na Lei Rouanet dizendo assim, eu vou precisar de um educador durante 1 ano. Então, é um contrato temporário, ele não é um contrato indeterminado, como os outros verdes, tá? Mas tem os mesmos benefícios. E, finalmente, os amarelos são contratação de pessoas jurídicas, né? Que prestam serviço quando necessário. Por exemplo, vou fazer um espetáculo como Pina Canção, por exemplo. Então, eu contrato uma empresa que vai comigo, e aí as relações são bem complexas, porque eu também sou uma chata, mas para criar alguma coisa dentro dos nossos parâmetros e das nossas metodologias. E esses círculos maiores, verde, azul e vermelho, eles modelam um pouco, só para a gente entender, que existem especificidades, mas que se entrecruzam, né? Então, eu sou a coordenadora geral, do meu lado tem uma coordenadora dos programas educativos inclusivos, eu já vou apresentar para vocês o que quer dizer, e talvez fique mais claro, e tem as outras ações que estão do lado de cá, fora
que a gente chama de COPEI, né, que são outros projetos para público em geral. E os educadores, vocês vejam que tem educadores específicos para alguns programas e educadores, digamos, generalistas para outros programas, tá? Não sei se deu para entender um pouco isso. Mas aqui, dentro da coordenação dos programas educativos inclusivos, tem o programa educativo para públicos especiais, que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência. Temos uma educadora, além do líder, temos uma educadora específica para esse programa e mais uma educadora surda, que é específica para lidar com os grupos e público surdo. Aí temos um líder do programa de inclusão sociocultural, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, e temos um educador específico para lidar com isso. Aí, tá vendo que tem os amarelinhos aí embaixo? Esse é um projeto extramuros, que a gente desenvolve há, se eu não me engano, 15 ou 16 anos. E são os mesmos educadores que a gente contrata, então eles estão conosco sempre, mas eles são via pessoa jurídica. Tem aqui um MM, que quer dizer Meu Museu, que é um programa voltado para o público idoso, e um programa CF, que é o Consciência Funcional, que trabalha com os trabalhadores do museu. Eles dois dividem um educador contratado anualmente. Aí a gente tem os outros programas de visitas, que é o programa mais tradicional, talvez mais conhecido de educação que a gente tem nos museus. Então, todos esses educadores atendem escolas, atendem professores, atendem famílias, atendem público em geral, atendem todo mundo, né? Mas existem ações específicas, por exemplo, para a família, dentro do Pina Família, em que eles também tomam parte. Existem formações para professores e educadores, principalmente, tem conexões com o PEP, para que a gente faça formações, por exemplo, para professores que estão interessados em acessibilidade para a sala de aula, por exemplo, né? Então, a gente entrecruza esses dados. Tem esse DAV, que é o dispositivo de autonomia de visita, que a gente já vai ver o que significa e que precisa muito de produção de material, e mais a produção de toda a documentação disso que a gente faz, seja em termos avaliativos, seja em termos de relatório, descritivos, né, ou seja em termos de documentação imagética também. Então, vamos Mila, lá. Oi? Posso te fazer uma pergunta? Claro que sim. Dentro desse conceito extramuros, me interessou, Tá. me inquietou, porque eu acho que a gente está nessa proposta de ensino de arte decolonial, né, que vai no caminho contrário àquilo que nos é imposto. Então, nesse caso de um museu vivo, né, de um espaço vivo, o que seria essa parte extramuros, que eu acho que tem a ver? Então, assim, ó, dentro da nomenclatura museológica, a gente chama de ação extramuros ações educativas, principalmente. Eu só vi esse termo sendo usado dentro do contexto de educação museal, e são ações em que o museu sai do museu. Então, por exemplo, existem projetos maravilhosos de ação extramuros. Eu vou falar dos nossos porque é minha comercial, mas vou dizer que existem vários. Então, um projeto extramuros, por exemplo, é quando a equipe inteira do Programa Educativo Públicos Especiais, ao invés de fazer visitas no museu, vão para uma casa atualmente a gente está com uma parceria com uma instituição para déficit mental, né, de adultos com déficit mental, e a gente desenvolve 1 ano de atividades lá, indo uma vez por semana, 2 vezes por semana, levando os recursos e o conhecimento da educação museal para aquele contexto. Então, é um museu que saiu do museu. Ah, mas eles vão visitar um museu? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez eles visitem, talvez eles não visitem.
A gente tem programas extramuros em todos os projetos, inclusive nos de visitas educativas escolares. Então, a gente tem uma prática de sair do museu muito grande, né? Mas cada saída é um projeto, não é a mesma coisa sair para lidar, por exemplo, o programa Meu Museu tem uma ação extramuros num lar de idosos. Não é a mesma coisa você ir no lar de idosos do que você ir, por exemplo, numa casa de passagem de adultos em situação de rua. Então, para adultos em situação de rua, a gente desenvolve oficinas, principalmente de estilogravura ou imagem gráfica, e oficinas de desenvolvimento de linguagem poética. E os resultados são de chorar, assim, é lindo. Para o Meu Museu, por exemplo, para a casa de idosos, a gente toma chá, a gente desenvolve o recurso da memória, a gente leva alguns objetos que aparecem em algumas obras para relacionar com a vida dos idosos, a gente conta histórias, então é outro projeto. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas cada saída é uma outra coisa. Maravilhoso, Mila. Respondeu sim. A gente pode conversar depois sobre isso, tem várias ações lindas extramuros. Até algumas, internacionalmente, eu conheço de sair obra mesmo e ir para a casa das pessoas, mas aí é o extremo da ação extramuros, né? Vamos lá. Cada museu, se não tem, deveria ter, legalmente, o seu plano museológico. O plano museológico é a base das ações do museu. Lá se define o que é esse museu, para que a gente serve, o que a gente quer vir a ser, quais são nossos valores, o que a gente planeja para o nosso futuro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É ridículo falar isso, mas tudo bem. A gente tem que fazer, né, e a gente faz, planos quinquenais. São planos de 5 anos à frente. São 5 anos em que a gente vai ver, bom, no programa PEP, eu quero, daqui a 3 anos, fazer um evento internacional. Eu quero fazer uma publicação daqui a 4 anos. É uma coisa meio louca. Então, é uma progressão que tem que ter bases muito sólidas, né? Então, são documentos que, se não são, deveriam ser construídos coletivamente para que a gente pudesse nos espelhar nas nossas ações naquilo que a instituição quer se desenvolver ao longo do tempo. A gente acabou de passar por uma revisão da nossa missão institucional e a missão da instituição ficou definida como: a Pinacoteca de São Paulo se dedica às artes visuais brasileiras e ao seu diálogo com as culturas do mundo, ao colecionar, estudar, preservar, expor e comunicar seus acervos, para promover a experiência do público com a arte, estimular a criatividade e a construção de conhecimento. Sobre essa missão, a gente desenvolveu a missão da gente, a missão do NAI, né, que é promover processos educativos para diferentes públicos em arte, história, memória, patrimônio e cultura, contribuindo para o exercício da diversidade, o diálogo e a construção e difusão de conhecimento. Essa é a nossa missão, é aquilo que a gente entende por missão, e, obviamente, não necessariamente o que está expresso em construção de conhecimento acima, né, na missão institucional, é o mesmo tipo de conhecimento que a gente está falando abaixo, mas a gente tenta articular uma coisa a outra. O NAI se divide, então, em 2 grandes vertentes. A primeira, que lida com os públicos habituais do museu, aqueles que vão ao museu sem a necessidade de nenhum estímulo, permissão ou incentivo, aqueles que acodem ao museu, entre milhões de aspas, naturalmente. Então, são os alunos de escola, são professores, são famílias, e o grande mistério, que é o público em geral. E tem um outro eixo, que vocês viram lá no gráfico, que são os públicos não habituais de museu. Esses precisam de incentivo extra, precisam de permissão, precisam de muita coisa. Então, pessoas com deficiência e em sofrimento psíquico é um dos eixos, pessoas em situação de vulnerabilidade social é outro eixo,
pessoas com 60 anos ou mais e seus cuidadores, e os próprios funcionários da Pinacoteca são públicos que a gente coloca dentro do eixo de públicos para a educação inclusiva, são públicos que a gente chama de inclusivos. Queria trazer aqui também uma coisa que acho que é importante a gente lembrar. A gente faz muita coisa. Quem vê de fora pensa que a coisa se dá assim, a gente tem uma ideia e faz. Nada mais equivocado, né? Na verdade, existe uma gama gigantesca de obstáculos ou de processos que a gente tem que vencer antes da realização e depois da ideia. Então, só para ter uma noção básica disso, a gente tem lá a ideia. Aí a gente tem que verificar na missão, visão, valores da instituição se essa ideia está adequada com aquilo que a instituição se propõe. A gente já foi muito questionado em muitos dos nossos projetos e a justificativa tem que ser muito concreta e muito forte para que um processo possa ser desenvolvido. Porque se não for, não tem interesse da instituição em promover isso. Não está ligada àquilo que ela defende ou àquilo que ela quer, entende? Então, é preciso que a gente conheça e se respalde muito fortemente no plano museológico criado pela instituição. Depois do plano museológico, a gente tem um outro documento, que é também oficial e obrigatório, e é entregue para a secretaria com um pacote de documentos que a gente tem que fornecer a eles, que é o plano educação. Então, existe um plano, e depois eu posso até mostrar para vocês aqui, atualmente ele está com umas 50 páginas, mais ou menos, mas que ele vai falar que metodologias a gente usa, e por que as usa, e por que a gente elegeu isso, as bases referenciais teóricas que a gente usa, os modelos que a gente foi buscar, sabe-se lá onde, mas depois eu posso falar um pouco mais, que arcabouço teórico a gente tem, que pressupostos em educação eu vou utilizar, que conhecimento se tem da temática do acervo e a gente quer construir, que tipo de conhecimento que a gente quer construir junto com as populações visitantes e potenciais. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, eleição de metodologias. Se lembra que eu falei que o Paulo Portela foi um momento marcante na educação da Pinacoteca, lá nos anos 80, 90? O Paulo Portela tem uma metodologia absolutamente distinta da que a gente usa hoje. É melhor? É pior? Eu não sei, é outro plano de educação, tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. A gente tem muita estrutura embaixo para que uma ideia possa vir a ser realizada. Depois a gente tem o tal do plano quinquenal. Então, eu ponho no meu plano quinquenal o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Aí vem uma pandemia, muda tudo? Muda tudo, é claro que muda tudo, mas eu tenho o progresso para onde eu quero ir, quem eu quero alcançar e por que eu quero fazer isso, tendo como base os documentos anteriores. Aí eu tenho que fazer uma avaliação das capacidades internas, eu tenho recursos físicos, eu tenho recursos humanos para execução de uma proposta. Vou dar um exemplo, adianta contratar uma equipe externa para fazer uma ação, se eu tenho minhas metodologias muito claras na minha cabeça e ele vai usar outras, aquilo não tem cara pinacoteca, eu não posso colocar isso dentro da instituição. Então, qualquer fazer externo é supervisionado pelo olho interno, digamos assim, né? Então, grossamente, para a gente entender, da ideia vem um projeto, do projeto vira um orçamento, do orçamento vira uma negociação política e estratégica interna para que o diretor fale, ok, vamos incluir este projeto no nosso contrato de gestão, ou vamos captar verba para poder realizá-lo. Esse projeto é legal. Não, esse daqui não acho que é estratégico para o museu, já ouvi isso tantas vezes, essa ideia não é estratégica nesse momento para o museu. Veja, a gente está competindo por espaço, a gente está competindo por verba, a gente está competindo por visibilidade. Muitas vezes é muito mais interessante investir numa exposição do que numa ação educativa, muitas vezes ao contrário. Quanto tempo leva entre a ideia e a realização? Você tem...
Olha, a gente fechou em maio desse ano os orçamentos para o ano que vem. Mas, Mila, sua louca, o dólar a gente não sabe como vai estar. Puxa, é a vida. É a vida. Então, a gente já teve a ideia, já fez o projeto, já fez a orçamentação, já fez as negociações políticas estratégicas, e a gente está passando lá no ex-MINC, né, que nem ministério temos mais, para ver se a Lei Rouanet vai autorizar a gente fazer o projeto. Aí alguém vai tentar captar recurso. Se tudo isso der certo, a gente está super torcendo, aí a gente vai para a organização da ação, entender local, cronograma, recursos humanos, recursos físicos, vai acompanhar, vai difundir, para depois ter toda uma outra parte que é atuar efetivamente, avaliar, fazer prestação de conta, documentação e relatório. Então, entre a ideia inicial e o fazer final, por vezes leva 2 anos. A mochila pedagógica, por exemplo, é um bom exemplo. A gente tinha essa ideia há uns 5 anos, depois de 3 anos não cabendo nos planos, não dando para fazer, a gente começou internamente a pensar no que a gente queria fazer com isso. No segundo ano, a gente fez uma consultoria muito informal com professores. No terceiro ano, a gente foi criar o projeto, orçamentar e buscar recurso. E, finalmente, a gente conseguiu implantar. E esses projetos vão acontecendo em paralelo, evidentemente, né? Claro, todos juntos. E salve-se quem puder. Todos juntos. É bem louca a gestão disso. Bem louca. Mas é um desdobramento, né? Então, é uma coisa bem complexa. Assim, não é algo simples. Tem uma ideia. É muito engraçado, assim, até os educadores da própria Pinacoteca falam assim, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso? Aí, quem está na parte de administração e gestão, olha para a pessoa e fala assim, então, você só pode fazer isso, no mínimo, a gente pode tentar para o ano que vem. Não, mas agora em abril eu posso fazer. Não, não pode, querida. Não pode. Não é assim. É uma etapa, uma sequência de etapas muito complexa. Então, como gestor, você precisa aprender a gerir projetos, gerir pessoas, orçamentar. A minha formação é em artes, eu odeio matemática, mas hoje eu sou uma mestra do orçamento, né? Vamos combinar. Entender os trâmites todos de legislação para poder executar a sua ação. Né? Bem complicado o processo. Me vem em mente uma ideia dos fantoches, né? Assim, são vários e vários fios ao mesmo tempo para a coisa funcionar. E nenhum deles pode meio desandar. Cruzar, exatamente. Cada um não deles na hora... Não pode embolar. Né? Não pode embolar. Hoje de manhã eu tive uma reunião com a minha equipe, que parte dela estava voltando de suspensão de trabalho, parte dela estava retomando o processo de produção, e assim, a planilha que eu elaborei era uma planilha que não tinha fim, as pessoas já estavam desesperadas, assim, no meio da reunião, falavam assim, então, agora tem essa ação, agora tem essa, para onde vamos, né? Então, é uma coisa bem... difícil de fazer e difícil de entender a totalidade das ações, né? Que eu acho que é isso que é o mais complexo. Então, agora vamos para o meu comercial, vou fazer muito rápido, para que a gente tenha um tempinho para perguntas. O programa de atendimento ao público escolar em geral são as visitas educativas, as nossas são visitas dialógicas, aqui vocês veem a Isis fazendo uma brincadeira com as crianças. É uma metodologia nossa, ser dialógico, ser participativo, ser interacionista, né, ter interação com as pessoas. Os educadores também atuam de uma base, em termos de arte, né, uma base metodológica que vai vai utilizar a leitura de imagem
modificada por uma ênfase interpretativa dessa leitura de imagem. O que eu quero dizer é que, ao invés de ver apenas formas, cores, luz, contraste, textura, a gente vai explorar o que te lembra, a que te remete, se você gosta. Então, um caráter mais interpretativo de leitura, muito diálogo, e o que a gente chama de propostas poéticas, que não são necessariamente ateliês técnicos de arte, mas propostas que possam dar vazão à expressão de um conhecimento construído durante a visita, tá? Programas de formação a gente tem para educadores de todos os lados e tem diferentes modelos. Dentro do site da Pinacoteca tem um pedaço do site que é dedicado à educação, que se chama Museu para Todos. Lá tem jogos, tem textos básicos para a formação do docente, tem as atividades que a gente desenvolve, os programas que a gente desenvolve para conhecer melhor. Depois tem o Clube do Professor, que é formado a partir de 2010, então já estamos há 10 anos com o Clube do Professor. É um grupo de 50 professores selecionados das nossas formações, em que a gente atua ano a ano com esse mesmo grupo. Então, a gente vai desenvolvendo o professor Pinacoteca. Então, agora, por exemplo, durante a pandemia, a gente estava discutindo isso hoje de manhã, o que a gente vai tratar com eles é perguntar para eles o que eles querem falar, do que eles querem discutir, entre itens como saúde mental na pandemia, adaptação de conteúdo para meio digital, isso existe, não existe, né? Como é que é a atuação do professor, qual é essa função do professor durante a pandemia? Então, são tópicos que eles levantam e a gente corre atrás para dar conta, né? E, recentemente, a gente lançou a nossa mochila pedagógica, que eu estava contando para vocês, que se chama Pina Dentro e Fora. São 4 mochilas, que a nossa ideia é não ser a mochila tradicional de museu, né? A mochila tradicional de museu tem miniaturas das coisas do museu que você leva para a escola. Não era isso que a gente queria. A gente pegou um eixo de discussão, que é a identidade, e sobre identidade a gente criou 4 mochilas diferentes, com parte de reprodução de nossas obras, mais parte de reprodução de outras manifestações culturais, em pé de igualdade, para valorizar que o quadro que está na Pinacoteca é tão importante quanto o Reisado, é tão importante quanto o Carnaval, é importante como a celebração que você faz na casa do vizinho, né? Então, tem aí uma lógica de desmistificar um pouco essa cultura alta, né, e cultura popular. Para famílias, a gente tem o Pina Família, que é um projeto gigantesco, está na 2ª edição, entre as coisas que a gente faz no 2º domingo de cada mês, são visitas educativas, tem uma ilha com atividades lúdicas e participativas, que a gente inventa para tratar de assuntos da arte. Esse 2ª edição, a gente trabalha com textura e escala. No primeiro módulo, a gente trabalhou com linha, ponto, cor e forma. A gente desenvolveu jogos que são distribuídos gratuitamente para o público, para ser jogados na Pinacoteca, em casa, em outro museu, onde quiser. Um guia de visitas, que a família vai dialogando nessa visita. O objetivo desse projeto não é saber a data de nascimento do Almeida Júnior, mas é forçar a família a dialogar e estar junto num espaço gostoso. E a gente tem um espetáculo que agora está online, que se chama Pina Canção, que a gente construiu junto com Helios Skind, que é o autor do Cocoricó. Então, esse, por exemplo, é um prestador externo que, junto com a gente, topou a ideia de fazer um espetáculo de música, teatro, falando de escala, cor e forma. Procurem no canal do YouTube da Pinacoteca, que é um chuchuzinho esse espetáculo. Eu vou te interromper um pouquinho, porque tá são 2 elogios, que embora a gente saiba quando faz um bom trabalho, a gente sabe, mas é sempre bom ouvir. Maria Helena Rossi e Ana Del Tabor elogiando. Maria Helena diz que são das melhores coisas que já vi neste país, os materiais da Pinacoteca. E a Ana Del Tabor diz que recebeu o material e foi atendida de forma exemplar, fantástico.
Ah, que bom. Os testemunhos. Que lindo. Bom, Maria Helena Wagner Rossi não vale, porque ela é minha parceira do coração, amiga queridíssima. Inclusive, a gente sempre... Ah, não, são os elogios mais sinceros. Entendeu? A gente namora ela com os textos dela e estuda os textos dela, então, assim, né? É uma troca de elogios. E, finalmente, uns dispositivos... Olha ela aí, ó. Beijo aí. Beijo, Papa! Beijo. Os dispositivos para autonomia de visita, a ideia é que, como a gente trabalha com uma metodologia que se chama construtivismo na educação museal, a gente trabalha em resposta ao público. Isso significa que a gente trabalha por perfil de público. Então, tem um programa para professor, um programa para aluno, um programa para pessoas com deficiência, um programa... E o público em geral? Como é que a gente atende? Além das visitas, a gente faz isso que são dispositivos educativos. Um dispositivo, a gente pegou esse nome de uma teórica argentina maravilhosa, e ela fala que o dispositivo é uma coisa que está entre duas coisas e que fazem relação, né? Então, assim, é um pouco isso mesmo. Um dispositivo pode ser uma caixa, uma obra de arte, um texto, uma pergunta. É linda a definição, né? Maravilhosa. É perfeita. É maravilhosa. Então, a gente tem vários desses dispositivos à disposição do público. Então, desde o que a gente tinha na antiga exposição, que não tem mais, que é isso que a gente está vendo na imagem, que são obras que foram escolhidas pelo educativo para tensionar e dialogar com obras escolhidas pela curadoria. Isso é raríssimo de se ver, não se vê em lugar nenhum do mundo. Atualmente, na nova versão da exposição, a gente não tem mais, mas era um exercício de dispositivo de autonomia de visita, porque você podia fazer uma visita na exposição lendo um discurso histórico, cronológico, ou podia ter essas tensões criadas por essas outras obras. Ou, por exemplo, um conjunto de jogos... também mais posse, né, do museu, que se apropria, e permite ao visitante uma apropriação também, né? Claro, porque do lado disso tinha um texto com perguntas que incentivava o visitante a pensar um pouquinho sobre o que ele estava vendo, minimamente. Então, assim, o que essas nuvens estavam fazendo aqui no meio de uma sala de paisagens do século XIX, né? O que tem a ver? Então, um pouco discutia com essa potencialidade crítica do visitante. E, só para dar exemplos, outra coisa é a Educateca, que são jogos que ficam à disposição para empréstimo na recepção do museu. Você chega, deixa seu documento, pega um jogo, joga sozinho, com o parceiro, com a família, com quem você quiser, com os amigos, devolve o jogo, aprendeu, se divertiu e foi embora, né? Então, são dispositivos que podem estar no corpo espacial do museu e que a educação se dá nos bastidores, né? Não ali fisicamente. Posso fazer uma pergunta, Claro. Mila, rapidinho? Eu fico imaginando que quem não vai ao museu é um público que vocês se preocupam muito, eu já vi depoimentos seus a respeito disso. Agora, eu imagino também que deve ter uma pesquisa muito fina, né, muito aperfeiçoada para atender esses públicos. Eu só queria que você falasse um pouquinho. Olha, a Pinacoteca tem uma série histórica de pesquisas de público que nos dá uma base gigantesca de trabalho, e a gente é bastante consciencioso no sentido de fazer protótipos, de fazer experiências, de fazer grupo de conversa, para tentar entender onde a gente vai pisar, né? Qual que é a nossa perspectiva? Nossa perspectiva é fazer ações que efetivamente respondam às necessidades do público e, ao mesmo tempo, ver os impactos disso ao longo do tempo. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um curso de formação, em cada um dos programas inclusivos, a gente tem um curso de formação, que é um curso longo, de mais de quase 60 horas, é um curso muito denso. Então, por exemplo, o Programa de Inclusão Sociocultural faz um curso para educadores sociais, que trabalha o que é exclusão, o que são direitos culturais,
o que é participatividade, por que a arte pode ser um bom recurso de inclusão na sociedade, por que o museu tem que ser aberto, qual que é a função social do museu, enfim, é uma gama de conteúdos bastante grande. A gente faz esse curso há quase, eu acho que mais de 14 anos já, né? E a gente sempre avalia ano a ano, faz avaliação processual, como que você está implantando o seu projeto, é uma trabalheira louca. Há 2 anos atrás, a gente falou assim, a gente quer entender se há 14 anos a gente está fazendo isso, se isso está fazendo algum efeito ou não. Ou seja, será que o educador social, e educador social não é um educador que muitas vezes tem uma formação de universidade, ele pode ser um artista da comunidade, enfim, ele pode ser uma liderança comunitária, né? A gente teve muita gente maravilhosa, assim, nesses grupos, desde pós-doutores que estavam fazendo curso com a gente, a cabeleireira da comunidade, juntos, né? E é lindo de ver o potencial de crescimento disso. E aí a gente fez uma pesquisa longitudinal para entender se esse educador social efetivamente incluiu a cultura dentro dos seus projetos, se ele passa a ser adonado às instituições culturais. E a resposta foi sim, a gente quase morreu de felicidade, né? Mas é um estudo muito, isso que você falou, né? Muito delicado ali, muito afinado. Mas isso para cada ação, porque a gente é bem histérica em termos de avaliação. Pesquisa de público é outra ordem, né? A gente faz pesquisas de público, não a gente, né? O museu, com a nossa participação, que a gente tem uma experiência grande de fazer avaliações, a gente faz pesquisas anuais e bianuais, né? Depende da possibilidade de verba. Obrigada, Mila. Imagina. Aproveitando o gancho, tem uma colocação que o Rodrigo Neres faz, que é, na questão do agendamento de visitas para escolas, o prazo do agendamento dificulta a visita de escolas do interior. Por exemplo, na região municipal de Campinas, precisamos estar com o projeto, seu desenvolvimento na escola e agendamento todo definido, para que até um mês antes da data da visita, ele seja protocolado na regional da Secretaria Municipal de Educação. E ele seja avaliado, aprovado, encaminhado para transporte, para providenciar os recursos, né? Se a gente conseguisse fazer agendamentos com maior antecedência, facilitaria esse processo. O que você acha? Né? O que você coloca? Provavelmente então, tem um motivo para ser dessa maneira, né? Então... Opa, se tem. Opa, se tem. Da mesma forma que eu entendo essa necessidade das escolas do interior, eu entendo também o fenômeno que a gente já vivenciou e se pode imaginar que com 18 anos de experiência a gente já tentou de um tudo para fazer o melhor acerto possível. A questão é, se a gente abre a agenda com muito lastro de tempo, a gente perde muita escola, porque a escola marca e não vem. É triste, é horrível, mas a gente tem um índice de existência gigantesco quanto mais a gente alarga esse prazo. Então, a gente faz com 1 mês de antecedência, que é um pouco um meio termo, né? Então, a cada segunda-feira do mês anterior, a gente abre para o mês seguinte, né? A primeira segunda-feira do mês anterior, a gente abre para o mês seguinte, que é o período que a gente conseguiu afinar, que tem a evasão menor, né? E o maior potencial de organização. Então, é por esse motivo, não é por falta de tentativas. Agora, o nosso próximo processo é tentar digitalizar o processo de agendamento, mas aí é um outro UPA, porque é entender o que cada professor quer. No nosso agendamento, a gente tem um profissional especializado que vai dialogar com o professor e vai falar assim, o que você está trabalhando em sala de aula? Então, que tal se a gente fizer um roteiro assim? Que tal a gente passar por essa obra? Uma personalização da proposta. Exatamente, né? Isso se perde no digital. A gente vai tentar, vamos ver o que acontece. Tem uma questão aqui, de onde fica no site as informações sobre cursos para formação de professores? Fica no Museu para Todos, em educação.
Maria do Carmo, então, respondeu. E Carolina disse que nunca conseguiu pegar esse material nas idas a São Paulo. Como funciona esse processo? É distribuição gratuita, se vier, aí agora eu não sei como vai funcionar depois da abertura do museu, mas antes, se você viesse durante o funcionamento do museu, você podia pegar gratuitamente lá na área de ação educativa. Aos finais de semana, como a gente não tem o profissional que possa distribuir isso lá, a gente pede para entrar em contato com antecedência, que a gente deixa separado para quem visitar. Um agendamentozinho, assim? Não é um agendamento, é ligar, ou entrar em contato, ou escrever um e-mail e falar, Tá. oi, eu estou indo no final Estabelecer de um semana, diálogo, né? exatamente, eu estou indo no final de semana e queria receber um material de vocês, como é que funciona. A única coisa que a gente faz é pegar um protocolo dizendo para que escola que está indo, né? Tá. Mas é a única questão. Essa é uma falou aqui que quando preencheu o formulário, levou um grupo e o material já estava reservado. Então, é isso. Então, quem tem que entrar com um pouco de antecedência, a gente reserva o material. É assim que funciona. Vou te deixar falar desse programa de públicos especiais, porque eu sou fã de carteirinha desse material, em especial dos deficientes visuais, por interesse próprio, irmão cego e lidar com o universo. Acho fantástico. Então, assim, esse é um programa bastante referencial para nós, ele é bastante cuidadoso, aliás, tenho orgulho de dizer que os nossos programas são cuidadosos, ele não é só para público com déficit visual, ele é para pessoas com deficiência em geral, né? E ele tem uma metodologia que aposta em recursos multissensoriais, então a gente explora tato, odor, sabor, áudio, né? E a gente tem uma pluralidade de ações, entre elas as visitas educativas mesmo, o uso desses recursos multissensoriais, isso que a gente está vendo aqui é uma maquete desmontável de uma obra de arte, então todas essas partes saem e a pessoa pode tocar isso para entender planos, para entender figura-fundo, para entender corpo, para entender vários itens, vários conceitos que a gente possa tratar. Tem 2 publicações nesse projeto, que são publicações sobre pintura e sobre escultura. Tem a Galeria Tátil, que agora, na renovação da exposição de longa duração, vai ter uma nova versão dessa galeria, que é uma galeria de esculturas, que é conservada de uma maneira especial para viabilizar que essas esculturas possam ser tocadas por pessoas com déficit visual grave, né, cegos ou não videntes totais. Tem uma educadora surda que foi formada dentro de casa, assim, para a gente entender a cultura surda, que é uma cultura, não é apenas uma tradução, isso é uma coisa maravilhosa de se aprender. Que faz visitas educativas em Libras e também faz contação de histórias em Libras para público em geral, de maneira que quem conta a história é a pessoa surda em Libras e para ouvir a história existe um intérprete, de maneira que o público em geral inverte a relação de exclusão tradicional. Existe um videoguia para a fruição dessa galeria tátil, que está em previsão de ser feita para o ano que vem, e também uma ação extramuros. E, além disso, tem um curso anual que forma pessoas interessadas em trabalhar com processos de acessibilidade em arte para pessoas com deficiência. Aí o programa de inclusão sociocultural, que são, no nosso país, quase todo mundo, né, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social, então, tipologia de grupos em situação de ruas, LGBTI, uso problemático de drogas, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes de setores populares de projetos socioeducativos, educadores sociais, sempre ligados a iniciativas comunitárias com as quais a gente faz parcerias. Então, a gente faz as visitas continuadas, várias publicações, a ação educativa extramuros, que a gente está vendo aqui nessa imagem, então, isso é uma gravura de um adulto em situação de rua, que está sendo feita lá na casa de passagem deles, na casa
que os acolhe para tomar banho e alimentação, e também anualmente a gente desenvolve o curso Ações Multiplicadoras para educadores sociais. Esse ano a gente estava no meio de um processo que foi interrompido, infelizmente, a gente vai tentar retomar o ano que vem, que é uma exposição feita nas unidades prisionais, com a mediação dos próprios semilibertos, né? Então, a gente está tentando viabilizar essa ação. O programa de consciência funcional, que é isso que vocês estão vendo aqui, são uma série, um programa gigantesco de várias etapas, em que o funcionário da Pinacoteca vai entender, por exemplo, por que a gente tem que abrir a porta para a pessoa que mora na rua. Por que ela tem o direito de visitar um museu? O que o cego vem fazer num museu de artes visuais? Essa criançada que fica correndo aí, por que ela tem que entrar aqui? Por que é direito dela? E o que a gente está fazendo com ela? Mas se aprende também como é que é a minha função em outro museu. Então, todo ano a gente loca um ônibus, coloca a gente lá dentro dos funcionários do museu, vai para outro museu e discute o atendente de sala, a senhora da cantina, o ticket, como é vendido, para entender que tudo isso é uma experiência, né? Aqui o que a gente está fazendo, por exemplo, é cuidar do corpo, porque grande parte dos atendentes, que são as pessoas que ficam nas salas, respondendo as dúvidas das pessoas, tipo, onde é o banheiro, oi, não pode tocar, né, aquela coisa, eles ficam 8 horas em pé. Então, como é que a gente dá uma outra qualidade de vida para essas pessoas? E todas as quartas-feiras à noite, quando o museu estava aberto, existe a contratação de um professor para ter algumas aulas de linguagens técnicas de arte para a exploração dos funcionários, para que eles se aproximem do universo da arte pela própria experiência, né? Madalena Ramos falou aqui no chat, nesses tempos de isolamento, estão oferecendo cursos online para professores. Eu sei que tem uma série de ações, eu fiz a minha lição de casa, né? Quer dizer, eu visitei o site da Pinacoteca, olhei tudo que está acontecendo, e sei que tem uma série de programações, mas especificamente curso formalizado eu não encontrei. Existe alguma projeção nesse sentido, Mila? Então, primeiro, o curso do PISC, o curso do PEP, o curso do meu museu, que são os 3 cursos que a gente faz todo ano, são cursos diferentes, voltados para público diferente, a gente fez uma versão pocket online, eles estão em pleno andamento, são para públicos bem específicos. O Clube do Professor, que é talvez o nosso maior eixo aí de trabalho junto ao professor, né, mais longevo, ele vai ser feito até o final do ano, alguns encontros, são 3 encontros mais uma live, mas isso para um grupo fechado. O que vai ter, sim, é uma aula para a formação dos gêmeos. A gente pretende ter essa aula até o final de agosto, à disposição de todo o público, que é um processo de formação para professor. Tá? Respondido, Madalena? Além de outras cositas que estamos fazendo. Vem novidade aí? Não, então, a gente, durante essa pandemia, a gente se reinventou também, né? Porque a gente teve que lidar com as questões das plataformas que a gente desconhecia, mas num determinado sentido, isso foi muito potencial para a gente. Então, por exemplo, colocar no ar, no YouTube, acessível, o espetáculo Pina Canção, vocês não imaginam a burocracia que a gente tem que enfrentar, porque, assim, eu preciso pegar a seção de direito do autor da música, do cantor, do executor, do filme, do cara que estava filmando, tenho que criar um contrato que seja um contrato bom para ambas as partes, para colocar isso online, a outra pessoa vai querer baixar isso, então como que eu travo, baixar, enfim. É uma insanidade, mas a gente conseguiu fazer conteúdos bem legais. Primeiro, o Pina Canção, acessível. O segundo, a gente convidou os educadores a fazer leituras de imagens, então tem várias leituras de 1 minuto, que é bem, bem instigante, assim, fazer 1 minuto de leitura de imagem para ver alguns detalhes e falar, bom, eu posso fazer isso daqui é fácil de fazer, eu acho que eu vou super tentar, né? E também a gente conseguiu colocar
ainda não está em sincronia plena por causa de deficiências técnicas, mas a gente conseguiu colocar na nossa visita 360 uma visita educativa. Então, a gente pode fazer a visita educativa, ouvir o educador e transitar na sala. Foi uma discussão bastante intensa na disciplina, que foi quando a gente foi pego na pandemia, né? Quer dizer, todo mundo, né? A gente teve que reorganizar, porque é uma disciplina, essa específica de gestão, é uma disciplina bastante prática, a gente visita os espaços, né? E a gente acabou transformando, pela necessidade, em avaliar o que os espaços oferecem na web, e tem tido resultados muito interessantes. Na maioria das vezes, nada, né? Assim, Não, mas você sabe que a gente aprendeu muito e aprendeu, é claro, né? Aprendeu a nadar caindo na água, mas acho que alguns mecanismos foram aprendizados muito legais. Essas pílulas de leitura que a gente chamou de O Que Vemos Aqui, que sobe, cada quarta-feira sobem 1 ou 2 vídeos de leitura, eu acho que é um mecanismo muito bacana, que a gente está conseguindo dar conta. Para a exposição que vai abrir, a gente tinha feito um planejamento gigantesco de um monte de coisas participativas e nada vai entrar, porque não se pode tocar em mais nada. Então, a gente está recriando coisas. Então, são aprendizados, né? Bastantes. Então, só o último programa, que é o programa Meu Museu, que são ações educativas para pessoas com 60 anos ou mais, para fortalecer sua autonomia, estabelecer relação entre as memórias pessoais e memórias sociais, que estão no museu, faz visitas, o curso de formação idoso e o museu, que vai começar, está com inscrição aberta, vai começar, acho que daqui 2 semanas, ou semana que vem, não me recordo, e publicações para esse público-alvo. Esse ano ainda a gente tem a tarefa de construir um material para empréstimo para as nossas ações extramuros neste programa. E, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, em termos de gestão e loucura, né? Também a melhor parte. Né? Eu queria aproveitar, primeiro, né, a gente está se encaminhando para encerrar, né? Agradecer ao nosso diretor do Instituto, o professor Edson Figenreuter, que foi quem sugeriu, inclusive, que a gente abrisse esses nossos encontros geral, né? Quer dizer, para quem quisesse participar, porque a gente começou a trabalhar no sentido de convidar essas pessoas que aceitaram o nosso convite para participar só da aula, né? Só com os alunos. E o professor Edson sugeriu por que a gente não transformava isso numa ação. Esse é o Teodoro, ele adora aparecer na câmera, toda vez que ele usa a câmera, Teodoro aparece, tá? Né, Teodoro? Vamos passear? E ele que sugeriu isso, que a gente abrisse, transformasse isso numa ação do Instituto de Artes, aberto aos interessados, porque os temas são interessantes a todos, e a gente ia mobilizar o recurso para que abrisse isso. E ao professor Felipe Salles, coordenador da licenciatura, que está nos apoiando, né, em todas as ações, minha e de Selma, porque a gente tem o hábito de botar minhoca uma na cabeça da outra, Isso, e aí ela fala assim, você mesmo. topa? Eu falo, topo? Não sei nem o que é, mas eu topo. Aí idem ao contrário, eu digo, Selma, eu estava afim, ela, topo? Entendeu? Oba, eba, é assim mesmo que vai. A gente tem agradecida, Mila. Como diz a Lilian Pacheco, uma convidada nossa que falou sobre a pedagogia griot, ela falava sempre agradecida, e nós estamos muito agradecidas. Muito bonito o seu trabalho. Obrigada, gente abre a todos, quem queira participar. A gente tem tido por hábito nessas lives, nesses momentos finais, abrir áudio e vídeo, né, de todo mundo, né, e quem tenha mais dificuldade para se expressar por escrito no chat e queira falar, né, se expressar oralmente agora, por favor, manifeste-se. E também pedir a todo mundo que está aqui com a gente, que coloque no chat, da onde você está? Aonde você está agora, né? Como que a gente está? Esse nosso agora, aqui, é aonde? Eu estou em Campinas. Olha, Belém, Olá, Americana. Opa! Rio, Porto Alegre. Rondônia, Minas. Ai, que beleza. Foz do Iguaçu, Poços de Caldas, maravilha.
É uma delícia, né? A gente vê tanta gente Muito assim. bom, muito bom. E o acesso, a disponibilização disso, o acesso que essas pessoas, principalmente as que estão de mais longe, conseguem ter, né? Isso a gente vê sempre positivo. Essas lives que a gente tem feito, elas têm sido muito positivas nesse aspecto. Nesse sentido, chegar próximo de gente que a gente acaba não estando próximo. Esse é um ponto que a gente levantou também nos nossos cursos de formação dos programas, porque a gente conseguiu atingir pessoas que no curso presencial a gente não consegue, porque é uma vez por semana, porque é um engajamento de várias semanas, e as pessoas têm que se ausentar dos trabalhos, enfim, é muito complexo. E a gente conseguiu um nível de alcance gigantesco. Então, coisas boas e coisas ruins. Que bom, desde 1999 eu tento convencer as pessoas, precisou ter uma pandemia para convencer a maioria, mas eu fico feliz do mesmo jeito. Olha o trabalho que deu, uma pandemia resolveu rapidinho. Eu tenho um parceiro comercial que diz assim, pô, teu santo é forte, hein? Tu conseguiu uma pandemia para convencer os outros a tua ideia? Mila, como sempre, brilhante, você sabe que eu sou fã de carteirinha, obrigada, né? Gente, a gente se conhece há alguns anos, não precisamos entrar Não precisamos detalhes, citar, não se cita esses detalhes íntimos. Mas está linda sempre, como sempre, você sabe obrigada, que eu sou fã, gente. Gosto muito de ti, agradeço demais a tua disponibilidade de estar com a gente, de prestigiar essa nossa ação, estamos à disposição, tanto aqui no Instituto de Artes, quanto que você precisar da gente, estamos à disposição. Selma, quer falar alguma coisa, gente, Rafa? Obrigada, só tenho a agradecer. Eu acho que quanto mais a gente se aprofunda desses assuntos, mais a gente pode discutir com os nossos alunos, que vão ser a nossa renovação. Né? Isso, exatamente. Preparar o campo, arar o campo para que eles venham e possam dar frutos nesse trabalho. Agradecida, amiga. Agradecida, gente, obrigada. Rafa? Obrigada pela paciência de me aturar, que eu falo muito. Mas fala coisa boa. É orgulho também do trabalho que a gente faz. Então, obrigada. Maria Helena, estou com saudade de você, Papa. Vê se vem para São Paulo. Obrigada, Ju, por me convidar. Ela tem pouso lá e ela já sabe, até chegar lá, que ela já ficou lá, está sempre disponível. Obrigada, achei tua toalha, Maria Helena, está lá te aguardando. Ela esqueceu a toalha. Olha só. Gente, obrigada pela paciência. Vamos todo mundo abrir as câmeras agora para a gente registrar as carinhas de todo mundo, os sorrisos, né? Vamos lá, todo mundo. Agora bem a gente dá um tchau coletivo, né? A gente encerra as nossas lives assim com um tchau de todo mundo para ver que tem gente, né? Assim, é gente. Tem gente mesmo, olha lá. Eu adorei! Eva, valeu! Que ótimo! Obrigada, gente! Obrigada! Obrigada, muito bom, obrigada. Tchau, pessoal, obrigada. Obrigada, professoras. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Repetindo, os certificados são enviados para o e-mail que vocês inscreveram. E assim que a plataforma disponibilizar o link de acesso para assistir novamente, a gente manda para todos também. Obrigada, até a próxima. Beijo.